Olá pessoal, então hoje eu vou falar um pouco sobre o conceito de feitiçaria, magia e bruxaria. A Cláudia, aqui a nossa inscrita, ela me enviou uma questão sobre feitiçaria e eu vou responder, Cláudia, o teu e-mail a partir desse vídeo, tá bom? Essas três modalidades, muitos as interpretam de diferentes formas. Aqui todos sabem, já pelo menos a maioria aqui no canal, acredito que saibam, que eu tenho uma definição bastante precisa, um conceito bastante preciso sobre cada tipo de modalidade. Aqui eu vou tentar explicar. A feitiçaria é quando o médium ele trabalha direto na mente e na matéria. Isso explica o porquê que o Exu ele incorpora para poder trabalhar numa gira, por exemplo. Ele precisa trabalhar na matéria, porque ele não tem corpo. Então, logo, o feiticeiro, ele trabalha na matéria. O feiticeiro, ele é como um cozinheiro, que vai na cozinha, põe a mão na massa, prepara um alimento, para que esse alimento seja servido a um cliente, e o cliente, com a visão, o olfato e o paladar, ou seja, sentidos elevados, possa sentir tudo aquilo que aquela matéria que fora preparada na cozinha, ou seja, que teve a mão na massa, ela possa oferecer então tudo que ela tem de melhor. Então a feitiçaria é quando nós espiritualizamos o material, quando nós trabalhamos o material para elevá-lo, para sutilizá-lo e elevá-lo. Já a bruxaria é o contrário. A bruxaria é quando nós, por exemplo, quando um vendedor de carros, tá bom? Ele está ali, está tentando vender um carro. Ele sabe que o carro ele não está tão bom, ele sabe que o carro ele tem alguns problemas e ele diz para o comprador, para o futuro comprador, que o carro tem determinados problemas, mas que esses problemas podem ser consertados de tal forma, por isso o preço não é tão caro. Ele é franco, ele pega e diz ali. Ou seja, ele cria todo um universo, todo um imaginário para vender o carro. E ele vende o carro. O comprador do carro pode ter o sucesso de obter todas as promessas que o vendedor fez, às vezes não. Então a bruxaria, ela trabalha em espiritualizar o material, ou seja, a bruxaria ela trabalha muito na transmutação, na transformação do material. É quando nós usamos o mental, quando nós usamos o imaginário para mudarmos alguma coisa na nossa vida, mudarmos alguma coisa na matéria. Então, feitiçaria é de baixo para cima, bruxaria é de cima para baixo. E a magia? A magia é aquilo que chamamos de média magia, ou seja, é o próprio mecanismo de trabalho. Ou seja, o próprio mago, a carta do mago. Então, o mago em si, ele é naturalmente o ponto neutro disso. Ele é o cozinheiro, ele é o vendedor de carro. Então, o mago, ele é aquele que percebe como trabalhar na feitiçaria e como trabalhar na bruxaria. Agora eu vou apresentar um caso que vai exemplificar essas duas modalidades, ou seja, feitiçaria e bruxaria, que, em outras palavras, dizemos baixa magia e alta magia, ou seja, feitiçaria é baixa magia, bruxaria é alta magia. Tem casos que acontecem no mundo físico que algumas pessoas não acreditam, mas acontece. Eu vou fazer um relato aqui de um caso aconteceu há muito tempo atrás, próximo à minha cidade, de uma mulher que apresentou um estado de gravidez. Achou que estava grávida, mas ela achou estranho isso, porque eles não estavam tendo relação, eles não tiveram relação naquele período, e a barriga ficou com uma forma estranha, a barriga ficou esquisita. Não ficou porque ela já tinha tido filhos, então ela notou que essa gravidez estava meio estranha, não tinha tanto peso na gravidez, mas a barriga estava inchada, então parecia grávida.
ela desconfiada, então ela foi visitar o médico. E ela fez um ultrassom, né, ultrassonografia, e o médico constatou objetos estranhos ali dentro. Não era uma criança ali, tinha coisas estranhas ali, orgânicas, mas estranhas. Aí ele perguntou se provavelmente alguém não tivesse introduzido alguma coisa nela, ou a hipótese também dela ter comido alguma coisa era nula, porque os objetos estavam no útero dela. Então eles tiveram que abrir, tiveram que fazer uma cesariana. Eles tiveram que abrir, porque eles não constataram vida ali dentro. Pois bem, fizeram a cesariana e os médicos ficaram extremamente chocados com o que viram, chamaram outros médicos, né? Outros médicos filmaram também aquilo que fora tirado do útero dessa mulher. E no final das contas, o que fora tirado? Fora tirado ossos e cabelos. Ossos e cabelos. Pois bem, por vezes a ciência vai explicar que, né, pode-se gerar ossos e cabelos, é um feto que fora gerado de forma não condicionada corretamente, né, não condicionada corretamente, né, acabou gerando apenas ossos e cabelos. Mas isso aí na ciência, né, com os médicos, eles comprovaram, eles viram esse estado, né, biológico dessas matérias saídas do útero dessa mulher. Eles viram que isso era anormal, mas eles puderam entender que isso poderia ser gerado, mas que era incomum ser gerado. Por isso que filmaram, por isso que manteram também em sigilo a pessoa, o nome da pessoa e tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é um ato magístico que fizeram para essa mulher. Tá bom? Como um mago ele vai introduzir no útero de uma mulher ossos e cabelos? Como? O mago, na sua feitiçaria, ou seja, no seu terreiro, no seu barracão, onde for, no seu centro, na sua casa, na calunga, onde for, ele vai trabalhar com objetos, por exemplo, ossos e cabelos consagrados, unha consagrada. Ele vai trabalhar com aqueles atos e ele vai espiritualizar aquele material, ou seja, ele vai dizer, ele vai anunciar, ele vai fazer com que aquele material se espiritualize, se sutilize e que ele seja levado espiritualmente para próximo da mulher e que essa energia espiritual sutil rondando a mulher se materialize no útero dela. Então o feiticeiro ele vai fazer exatamente o processo de introdução no útero dessa mulher. Como ele não tem como ir até o útero dessa mulher diretamente introduzir isso, né? Ele vai reproduzir isso na feitiçaria. Então ele vai ter esse poder da feitiçaria. Então ele vai elevar, ele vai se utilizar, ele vai espiritualizar essa matéria. E como ele vai fazer isso? Ele vai utilizar a palavra. E a palavra é a bruxaria. Então ele vai se utilizar essa matéria com a feitiçaria e ao mesmo tempo com a bruxaria ele vai fazer com que essa energia seja direcionada para os corpos sutis dessa mulher e adentrando nos corpos sutis dessa mulher, essa matéria, essa energia sutil vai se materializar no útero dela. Então temos aí o caso da feitiçaria e da bruxaria. Quem fez isso? Um mago. O mago tem conhecimento de como fazer isso aí. É como enviar uma correspondência. Da mesma forma, quando eu escrevo uma carta para alguém, eu coloco um sentimento ali. Mas quando eu escrevo, eu estou na verdade fazendo com que dessas palavras, do grafite, do lápis, do papel, do movimento, das letras, brote algum sentimento. O sentimento não está no papel. O sentimento ele vai estar quando a pessoa ler. Então, ele escreve aquilo, sabendo usar bem as palavras, e ele deixa ali no material. Ele envia essa carta. Quando ele envia essa carta chega para a pessoa não vai olhar as letras e o papel apenas. Ela vai refletir o sentimento que ali está. Ou
o sentimento unido também ao sentimento dela. Então, isso vai ser, é a matéria, então é como se fosse uma carta, é a matéria que for espiritualizada, ela é enviada com uma correspondência lá, essa matéria espiritualizada, mais sutil, ela vai estar de frente para a entidade, por exemplo, e a entidade ela vai ler aquilo e ela vai reproduzir exatamente o sentimento que está ali, o sentimento que brotou daquela carta, e ela vai materializar, enviando uma outra carta, ou fazendo o que a carta está pedindo. Então é dessa forma que nós trabalhamos com as entidades, através de correspondências. E o Exu está muito ligado a Mercúrio, né? O Exu está ligado a esse mensageiro. Então ele apenas leva esses sentimentos. Então quando nossa última incorporação aqui do Exu Trangarrua das Almas, ele estava falando sobre rezar, né, com verdade. Quando você reza com verdade é como se você enviasse uma carta verdadeira. E os Exus gostam de ler essas cartas. Eles veem essas cartas, então a bruxaria, quando você faz ali a feitiçaria, a magia, você envia, é como se o Exu estivesse lendo a verdade. E tem uma correspondência, né? Ele devolve aquilo. Então é dessa forma que podemos compreender aquilo que chamamos de feitiçaria, bruxaria e magia. Espero ter respondido, Cláudia, a tua questão. E sim, é possível, né, criar, né, materializar inúmeros sentimentos e também transformar inúmeras coisas que transmitem um sentimento em outras coisas que transmitem outros sentimentos. Essa é a magia. Muito obrigado, até mais.